trazendo aqui dentro do plantão policial o doutor Samuel Keller, ele que é advogado de defesa do Gino Ferreira Lopes e também o Cristiano Fernandes Teixeira e o Fernando Carlos de Souza, um trio aí naquele homicídio tentado que tivemos no dia 18 de novembro de 2022, na sexta-feira, lá na cidade de Ipaba, na rua Josefino Inácio de Sá, número 5. E o julgamento aconteceu no dia de ontem e o júri acabou catando, as decisões aí da defesa. E nós iremos ouvir aqui o advogado Samuel Keller falando conosco desse resultado. Boa tarde, Jota. É um prazer estar falando aí para seus ouvintes. Hoje aqui nós tivemos um resultado almejado pela defesa, porque havia aqui uma acusação de um homicídio, eu vou falar numa linguagem leiga aqui, triplamente qualificado, tendo em vista que haviam aí 3 qualificadoras imputadas aos 2 réus, o Gino e ao Cristiano, mas esse crime era na modalidade tentada. Fato é que o Cristiano realmente foi colocado nessa circunstância por uma infelicidade e uma desavença pessoal aí com a vítima. E eu até trouxe essa situação no plenário, que claramente a vítima tentava expor seu ódio e um sentimento de vingança, tentando utilizar da máquina do judiciário para isso. E aqui nós conseguimos, através do senso de justiça dos jurados, desconstituir essa acusação e, inclusive, também contando com o senso de justiça do Dr. Igor, um promotor de justiça fantástico, um homem cortês, moderado e com um senso de justiça aflorado. Então, ele também compreendeu a situação, que não havia provas suficientes para pedir a condenação do Cristiano nesse sentido. E em relação ao Gino, ele teve a coragem e a hombridade para confessar diante aqui do plenário o que realmente aconteceu, e os jurados viram através das lágrimas derramadas aqui nesse plenário a verdade saindo ali dos olhos dele e acolheram a tese que a defesa pedia, que era a absolvição em relação ao crime do artigo 35, que era a associação para o tráfico, que não existia, e a queda das 3 qualificadoras que a ele eram imputadas, tendo em vista que, conforme o contexto ali, foi narrado, graças a Deus, muito bem por toda a banca defensiva, e os jurados acolheram, não reconhecendo qualquer daquelas qualificadoras. E acabou sendo condenado, porque ele realmente agiu dessa maneira, pelo crime de homicídio tentado, mas na forma simples. Recebeu hoje aqui uma sentença justa, ele mesmo relatou numa fala emocionante em plenário que gostaria sim de pagar as suas dívidas que ele tem com a sociedade de Ipaba e com a nossa sociedade em geral, com a justiça, e a partir de então seguir uma nova vida com uma filha recém-nascida e a sua família. Então foi muito bonito, muito nobre, foi na verdade assim, um júri emocionante que ficou com certeza aí marcado nas nossas memórias. Como é que ficaram as penas? O Cristiano ele foi completamente absolvido, como nós falamos, não havia indícios nem provas para poder condená-lo pelo homicídio com 3 qualificadoras e também na modalidade tentada e também o crime de associação para o tráfico, ou seja, ele saiu aqui sem dever nada para a justiça. E em relação ao Gino, ele sai daqui com uma condenação de homicídio tentado. Então, era o que ele realmente fez, foi o que ele realmente foi condenado. Então saímos daqui sem dúvidas, com a sensação e a convicção de que a justiça hoje aqui foi feita. E quanto tempo ele ficará então, o tempo de pena do Gino? Isso, o Gino, ele foi numa condenação final, condenado a 3 anos e 6 meses, o juiz concedeu o regime semiaberto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade. Então, ele vai ter essa oportunidade, nós vamos avaliar as causas de aumento de pena, vamos avaliar aí as frações que o juiz utilizou e
estando tudo ok, porque obviamente nesse contexto de emoção aqui nós ainda não tivemos a frieza para poder avaliar tudo isso, mas no mais a sensação que temos é que realmente a justiça aqui foi alcançada. A participação do promotor de justiça, Dr. Igor Citelli. Queria aqui deixar os cumprimentos do Ministério Público e falar um pouquinho sobre o caso de hoje, em que 3 pessoas, na verdade 2 foram submetidas a julgamento, tendo em vista que o terceiro acusado não era acusado de um crime contra a vida, mas de ter ajudado o autor de disparos, o autor dos disparos, o Gino, o Fernando, era acusado de ter ajudado o Gino escondendo a arma de fogo. Então, somente 2 pessoas, o Gino e o Cristiano, foram julgados. Nesta data, a acusação faria um brevíssimo resumo, mas a acusação era de que o Gino foi levado de motocicleta até o local dos fatos pelo Cristiano e lá o Gino efetuou 6 disparos contra a vítima Thompson, sendo que 2 desses disparos mascaram, as munições ficaram no revólver, inclusive isso foi demonstrado por meio do exame pericial na arma de fogo. E o Cristiano era acusado de ter levado numa motocicleta e depois eles se esconderam, não, os acusados foram para um bar e antes de ir para o bar, o Gino pediu para que o Fernando escondesse as armas de fogo. E havia ainda uma terceira acusação contra o Gino e o Cristiano, no sentido de que durante o ano de 2022 eles se associaram para vender drogas na cidade de Ipaba. Todavia, durante o julgamento, aliás, não só durante o julgamento, mas durante todo o processo, houve alguns desvios de rota na acusação. Enfim, não foram acolhidas todas as teses do Ministério Público e, claro que, a visão do Ministério Público, eu fiquei um pouco, não vou dizer desapontado, mas eu acreditei que, da parte do Ministério Público, houve até um empenho para sustentar essas 3 qualificadoras, mas no dia de hoje, os jurados não reconheceram essas 3 qualificadoras, apesar de um certo despontamento aqui por parte do Ministério Público. Isso aqui que eu gostaria de ressaltar bastante para as ouvintes e os ouvintes, um total respeito com a decisão dos jurados, tanto que, apesar de ter sustentado hoje essas 3 qualificadoras, o Ministério Público, na pessoa deste promotor de justiça, não recorreu e a decisão transitará em julgado, pois a defesa ainda não recorreu, mas já, apesar de não ter afirmado que não vai recorrer, ainda ela tem os 5 dias de prazo e ainda a decisão não transitou em julgado, mas da parte do Ministério Público não haverá recurso, pois entende o Ministério Público que, da forma que as teses foram apresentadas tanto pela acusação, pelo Ministério Público, como também muito bem apresentadas pela defesa, apesar de ser uma decisão que de algum modo contrariou os pedidos do Ministério Público em relação a 3 quesitos, ou seja, as 3 qualificadoras, os jurados dessa forma entenderam e será respeitada a decisão dos jurados e não haverá recurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.